Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz seja convosco. Com imensa alegria no nosso coração, porque damos um passo a mais de fé, estamos um pouco mais próximo do, como diz a letra de uma antiga canção, do seguro porto de Canaã. Nós estamos navegando por esses mares, mares furiosos, ventos contrários, mas cremos que o nosso Deus está no controle do barco de nossa vida, e na permissão do Senhor, um dia nós chegaremos ao seguro porto de Canaã, como diz a letra de uma antiga canção que diz, por um imenso e furioso mar. Mas com a graça de Deus, estamos começando mais um culto, começando mais uma live, né? Já vou antecipar aqui, se porventura houver uma interrupção na transmissão da live, nós uma vez mais estamos enfrentando problemas com o provedor, né? Parece incrível, mas geralmente tá tudo bem, tudo tranquilo, aí de repente começa a haver queda após queda. Então você que está nos acompanhando aí, se porventura for interrompido, não se preocupe, nós iremos restabelecer o mais rápido possível, né? Então você já fica aí meio de sobreaviso, mas quero convidar você a compartilhar o link desta live, quero convidar você a se inscrever no canal da igreja, quero convidar você a deixar o seu like para nos ajudar a espalhar a preciosa semente, né? O culto sendo transmitido diretamente do templo da Igreja Mundial do Evangelho Pleno, Ministério Semeando Nações, localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. E o texto de abertura hoje, primeira epístola de Pedro, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, diz assim, os deveres do ministério, dando abertura à nossa live no dia que se chama hoje. Hoje é o dia que o Senhor preparou, vinde, pois, e alegremos-nos nele, diz o texto bíblico. 1 de Pedro, capítulo 5, diz assim, os deveres do ministério. 1 de Pedro, né? Quase finalzinho do Novo Testamento, né? Diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Eu não posso tirar isso da minha mente. O apóstolo diz assim, eu tenho por certo, eu tenho uma certeza, que as dificuldades, os sofrimentos do presente tempo, não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada em nós. Eu preciso ter isso na minha mente. Haverá uma glória revelada. E eu fico imaginando o espanto do povo, quando pela primeira vez a coluna de fogo, a coluna de nuvem se manifestou aos olhos vistos daquela nação. Eu fico imaginando o primeiro dia em que eles caminharam literalmente debaixo da glória do poderoso Deus. Então eu me permito a imaginar como será o primeiro dia, o primeiro instante em que nós tivermos realmente contato com esta glória que será eterna, que será para sempre, que nunca terá fim, porque assim está escrito a respeito do reinado do Messias, do chamado Filho de Davi. O seu reino será reino sempre eterno, reino que não terá fim. Então o dia de hoje, a dificuldade e o problema, seja qual for, grande, pequena, tanto faz, não pode ser colocado em pé de igualdade com a glória que há de ser revelada em nós, porque eu creio, a glória há de ser revelada em nome de Jesus, né? Porque ele diz assim, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E ele diz assim, o versículo de número 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Quem é rebanho de Deus? Quem é rebanho de Deus? Quem é rebanho de Deus? Ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E ele diz que eu não posso pastorear o rebanho por constrangimento, né? A pessoa ser constrangida, forçada, de forma quase que como se fosse um animal acuado, sem ter outra saída, sem ter outra perspectiva. Eu não posso pastorear o rebanho, porque eu não sei fazer outra coisa, por assim dizer, secularmente falando.
Eu não posso pastorear o rebanho, porque em mim não há capacidade de desenvolver outra atividade. Não pode ser por constrangimento. Não pode ser como uma válvula de escape. O texto bíblico diz assim: mas espontaneamente, como Deus quer. E ele acrescenta: nem por sórdida ganância. Não pode ser por sórdida ganância. Eu não posso olhar para o rebanho e enxergar apenas lã. Eu preciso ter a consciência de que sobre mim repousa uma responsabilidade de conduzir o rebanho, grande ou pequeno, tanto faz, mas repousa sobre mim a responsabilidade de conduzir tais almas a um caminho que é Cristo Jesus, e que no final deste caminho a glória que há de ser revelada. Não pode ser por interesse socioeconômico, não pode ser por interesse financeiro, porque se eu olhar para o rebanho e enxergar apenas lã para ser tosquiada, não seria porventura isto ganância? E não será porventura isto que acontece, não vou dizer de forma natural, porque isso é antinatural, não pode ser assim, mas tem acontecido com tanta frequência esse pastoreio por ganância, por interesse financeiro, que aquilo que deveria ser antinatural tem se tornado uma coisa natural. E eu só tenho a lamentar que esta sórdida ganância hoje faça parte dos ministérios, porque ele diz assim: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aí a pessoa não consegue entender que, como a gente diz lá em casa, nós não fazemos isso por dinheiro. Não fazemos. Deus é testemunha. Deus é testemunha. Não fazemos isto por dinheiro. Qual foi a vez que eu pedi algo, mas quem tem valor é aquele que fica explorando, que toda hora me dá, e eu quero, passa para cá, não é porque é assim, e fica constrangendo, que fica forçando. Se a pessoa der mole, por assim dizer, vai no bolso e puxa a carteira para ver o que tem. Ah, não tem carteira, não tem dinheiro agora? Passa aqui o cartão de crédito. Ah, o cartão está sem limite? Faz o seguinte, passa o débito aqui. Ah, não consigo, vamos programar então. Esse tem valor. Agora, porque eu falo de uma forma um pouco mais dura, não, eu não consigo escutar esse pastor, não, eu não consigo. Nossa, esse pastor fala, então vai, ovelha desgarrada, vai para aquele que só está interessado na tua lã. É um direito que você tem, é um direito de andar com quem quer andar. Mas porque eu falo de uma forma um pouco mais incisiva, como disse Paulo, né? Eu cometi um erro falando com a igreja que eu estava acusando, né? Eles disseram assim: a única coisa que vocês foram diferentes das outras igrejas é que das outras igrejas eu recebi salários, eu recebi sustento, e de vocês eu não exigi nada. Me perdoe esse erro, não é? É claro, ele está sendo irônico, né? Mas a verdade é esta: não pode ser por sorte da ganância, mas tem que ser de boa vontade. Diz assim: não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vou repetir:
nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então Papai do céu pegou essas ovelhinhas. Se você faz parte do meu rebanho, ele diz assim: ô japonês, presta atenção, vou confiar em você, toma aqui. Aí eu, porque recebi a graça e o favor de ter recebido esses que a mim foram confiados, passo a dominá-los com mão de ferro, colocando sobre o rebanho um jugo que sequer eu mesmo posso carregar. É o famoso: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então estas ovelhas que me foram confiadas, eu não posso dominá-las com mão de ferro, como um tirano, como um ditador, mas eu devo, através do meu exemplo, através das minhas atitudes, me tornar um modelo para o rebanho. Pastor, Deus me livre de ser como o senhor. Ainda bem que mamãe não teve gêmeos, né? Já imaginou? Dá para você imaginar? Se mamãe tivesse gêmeos? Eita, nós. Porque não pode ser assim. Se você olha para mim e não deseja ter uma fé semelhante à minha, então eu digo que você tem que procurar alguém que você possa se espelhar. Porque se eu não sirvo como um modelo para você, então eu lamento muito, nós não podemos andar juntos. E não estou dizendo com esse jeitinho delicado que eu faço, que eu falo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no quesito de fé, de procurar zelo pela obra de Deus, e por aí vai. Dá para você, eu preciso que a igreja se espelhe em minha fé. Eu preciso que o rebanho deseje ter a atitude, a fé e o caminhar com Deus a minha maneira, porque senão eu sou apenas um ditador, um dominador, alguém que domina o rebanho com mão de ferro. E todo mundo aqui sabe que eu não pego no pé de ninguém. Deus sabe, nem lá em casa. Lá em casa, meus filhos, minhas filhas, não quer aborrecer ninguém, seja para estudar, para que quer que seja. Sabe que tem que fazer. É só isso. Foi assim que vocês aprenderam, não foi assim, Tete? Dani, não é assim? Quando foi que papai ficou forçando vocês virem à igreja? Quando foi que papai ficou pegando no pé para isso ou para aquilo? Não. Porque eu não posso dominar aqueles que me foram confiados com mão de ferro. Diz assim, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então ele pegou ovelhas, porque as ovelhas, todos nós somos ovelhas dele, amém? Mas ele pegou esse número de ovelha, grande, pouco, pequeno, tanto faz. Ele disse assim, pastoreia aí. Então tá. Nada mais do que isso. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, versículo de número 4. Logo que, aqui é maravilhoso, ele é chamado de Supremo Pastor, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha só que, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, o verdadeiro pagamento pelo meu trabalho, o verdadeiro pagamento pelo tempo que dedico ao pastoreio do rebanho, pelo trabalho que me foi confiado. É simples assim. Versículo de número 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens. Agora está falando com vocês, tá?
Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Isso é um conselho muito importante. E eu agradeço a Deus, porque foi quando? Foi domingo, obrigado. Foi domingo passado em relação ao dia que se chama hoje, né? De repente você está assistindo a live outro dia, não foi domingo não. Em relação ao dia que se chama hoje. No domingo passado, só tinha molecada aqui fazendo a obra, e me deu um orgulho tremendo. Eu sei que havia irmãos aqui, irmãos mais experientes, irmãos com maior vivência, eu sei disso tudo, mas que orgulho, por assim dizer, de ver os jovens tomando a frente e fazer a obra de Deus. Isso me deu uma satisfação, e eu vou ser sincero, né? Eu não contive as lágrimas, de tanta alegria de ver os jovens deste ministério assumindo as suas posições de liderança, de intercessores, de pregadores, de levitas, enfim, me deu uma satisfação. Eu disse assim, está valendo a pena, porque ele diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E é por isso que esta igreja, este ministério, se esmera, se esforça dentro das suas condições e limitações, seja por conhecimento, seja por fé mesmo, né? Porque não atingimos ainda a estatura do varão perfeito, mas que se esmera dentro das suas limitações e dificuldades, se empenha no ensino da palavra. É só você pegue as lives. Pastor, o senhor assiste? Eu assisto de todo mundo e vejo de ninguém. Porque a palavra diz assim: ouvi tudo, retém o que é bom. Então eu vejo de muitos ministérios, não para criticar, mas sim para ouvir o que estão falando. E lamentavelmente, são poucos aqueles que estão realmente ensinando a palavra de Deus. O que você vê é uma sórdida ganância, o que você vê são levitas que louvam a si mesmo, pastores que apacentam a si mesmos. É só você ver. Enquanto nós aqui estamos tentando passar um pouco, compartilhar a fé um pouco, para que juntos possamos crescer em graça e conhecimento. Então ele está dizendo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, e aos semelhantes, né, os da mesma idade, assim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Ninguém é melhor do que ninguém, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo de número 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Coisa linda, né? Vou repetir: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa linda, né? De quem o Senhor tem cuidado? De quem o Senhor tem cuidado? De quem o Senhor tem cuidado? Então, de repente, é uma ansiedade de tentar resolver aquilo que a gente não pode resolver. Aquilo que está ao nosso alcance, vamos colocar foco, vamos sermos determinados em nossas decisões, vamos procurar, dentro das condições e alcance
de cada um resolver. Mas aquilo que não pode ser resolvido, essa ansiedade gerada pelos dias em que estamos vivendo, isso deve ser lançado sobre Deus. De que forma? Acreditando que a seu tempo o Senhor trará uma solução e que Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia. Porque não adianta, se eu não conseguir resolver durante o dia, não vai ser dentro do meu quarto, com meu esposo e esposa, ou quem sabe sozinha, que eu irei resolver. Eu pego essa ansiedade e permito que ela tire o meu sono, o meu descanso. E esta carne aqui, ela precisa de um descanso, ela precisa dar um shutdown, ela precisa se desligar. Ela precisa ser desligada para poder recuperar, para começar um novo ciclo de trabalho. Então ele precisa do descanso. Mas aí eu pego essa ansiedade e levo para dentro do meu aposento. E aí eu fico tentando resolver durante a noite aquilo que eu não consegui resolver durante o dia. Vamos acreditar uma vez mais que Deus está no controle de todas as coisas? E que quando você se levantar renovado, as suas forças, o Senhor te dará habilidade, inteligência, para que você possa resolver os problemas, solucionar os problemas, superar as dificuldades que o dia a dia impõe a cada um de nós. Como eu estava falando há poucos instantes, na meditação dos jovens, eu achei extremamente oportuno o texto que foi lido, quando o Senhor pega e concede a alguém a habilidade para toda e qualquer obra em relação ao tabernáculo. O Senhor diz assim: peraí, fazer o seguinte, vou te ensinar. E deu a ele a habilidade, e deu a ele também a capacidade de ensinar isto a outros, porque ensinar também é dom de Deus, por assim dizer. Não, pastor, não está lá relacionado na carta aos Coríntios. Vai ver se eu estou na esquina. Ou você acha que um professor não tem vocação? Então foi muito oportuno quando foi lida esta passagem, justamente com relação aos jovens, porque vai chegar o tempo em que aqueles que estão aprendendo passarão a ensinar para a glória de Deus, e não permitir que esta ansiedade resolveu hoje, amém, Deus deu vitória, graças a Deus. Pastor, ainda ficou uma beirolinha, faltou um pedacinho, ainda estou enfrentando uma dificuldade, então deixa para amanhã. Tira esta noite de sono tranquilo na sua casa. Haja paz dentro dos teus muros, em nome de Jesus. Haja paz, você possa deitar, ter aquele sono reparador. Resolveu, ficou para amanhã. Aproveita esse momento que você está em casa, está em família. Ou você de repente não está em família, mas é o momento do teu descanso. Não permita que essa ansiedade, esses dias ansiosos, roube a paz de teu coração. O teu mestre, o teu Senhor diz assim: deixo-vos a paz. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, tenha a paz de Cristo. Diga assim: tenha a paz de Cristo. Diga assim: tenha a paz de Cristo. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o texto é claro, porque ele tem cuidado de vós. E eu me permito imaginar, como eu estava falando do primeiro dia, que eles viram a coluna, a glória manifesta em coluna de fogo, em coluna de nuvem. Eu também me permito imaginar o primeiro dia que o povo saiu para colher o maná. E aí
nas primeiras experiências, o Senhor disse: olha, vocês vão colher 6 dias. No 7º dia vocês não vão colher, o sábado da antiga aliança. Mas aí tiveram uns cabeça de bagre, como sempre tem, porque eles dizem assim: olha, no 6º dia vocês vão colher uma porção dobrada, para que no 7º dia vocês não precisem ir ao campo, porque é um dia santificado ao Senhor, um Shabá, né? E todos os outros dias, antes do 6º dia, era só a porção daquele dia. Se colhesse a mais, estragava, apodrecia. No outro dia estava completamente cheio de micro-organismos, né? Estava cheio de vermes, literalmente apodrecia. Se pegava o suficiente para aquele dia. Se pegasse além, aquilo que pegava como excesso, apodrecia, não aproveitava. Porém, no 6º dia, podia-se pegar uma porção dobrada, para que no 7º não precisasse ir ao campo. Mas o que aconteceu? Quando, nas primeiras experiências, no 7º dia, tiveram alguns que foram ao campo para ver se encontravam. E isto acendeu a ira do Senhor. Até que eles foram aprendendo de que o que era necessário para o dia, o Senhor já havia provido. E para o amanhã, também o Senhor já havia feito provisão. E até aquele dia em que eles, por assim dizer, não poderiam trabalhar, porque era considerado um trabalho, o colher o maná, mesmo para aqueles dias em que eles não poderiam, volto a enfatizar, por assim dizer, trabalhar, Deus já havia feito provisão. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, Deus está no controle. Diga assim: Deus está no controle. Então fala para o teu irmão: meu irmão, não fique ansioso. Diga assim: não fique ansioso. Diga assim: não fique ansioso, porque Deus tem cuidado de nós. Amém, igreja? Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado do seu povo, e nós temos crido, nós temos visto, cremos porque temos visto, vemos porque temos crido que o nosso Deus tem estado em nosso meio. Aleluia. E eu estava conversando com algumas ovelhas do ministério que estavam me contando bênçãos, vitórias que Deus concedeu mesmo neste ano de pandemia. Eu estava conversando com algumas ovelhas, para a glória de Deus, como Deus fez provisão, mesmo nesta loucura que vivemos e ainda estamos vivendo, e vamos ter que conviver por mais um tempo, até, segundo a vontade de Deus, possa voltar ao mínimo possível, porque eu creio que normal, bom, o tempo dirá, mas Deus tem feito provisão, de repente teve dia que foi só aquele manazinho mesmo, né? Aquela continha lá, mas te faltou pão? Teve pão sobre a tua mesa? Teve uma roupa sobre o teu corpo? Teve um teto sobre a tua cabeça? Então a palavra é verdadeira. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. O Senhor não desamparou o seu povo. Quem é povo de Deus, igreja? Quem é povo de Deus, igreja? Quem é povo de Deus, igreja do Senhor, aleluia! Então amanhã o Senhor também já fez provisão. Aí ele faz uma advertência: sede sóbrios e vigilantes. Isso é maravilhoso. Sede sóbrios e vigilantes. E ele dá a razão porque devemos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, você tem um adversário.
anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Dá para você entender porque é de suma importância que você esteja dentro do aprisco, do redil do bom pastor, porque no redil, no aprisco, você mais direto no curral, onde estão as ovelhas deste supremo pastor, do versículo de número 4, ali ele não pode entrar, porque para entrar ali, ele precisa passar pelo supremo pastor, e aí não dá para ele. Então o que ele faz? Ele fica em volta, rugindo, bramando, como leão. A ovelha desgarrou, virou comida do leão, porque diz assim, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não está falando algo, olha o detalhe, está falando de alguém, não é algo, é alguém. O interesse exclusivo dele são as almas, porque ele diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo de número 9. E aqui, essa igreja é teimosa. É teimosa porque esse pastor também aqui é teimoso que eu nunca vi. O versículo de número 9 diz assim: resisti-lhe firmes na fé. E é isso que a gente tem feito. Temos resistido na fé. Como eu disse aqui, tem que ter muita fé para vir aqui, fazer a live. Agora, uma vez mais, podendo abrir fisicamente a porta do templo, mesmo com muito poucas pessoas, verdade seja dita, tem que ter fé para continuar fazendo. Porque senão, eu poderia dizer o seguinte: eu conheço a palavra, minha família conhece a palavra, isso basta, já está bom, né? E o resto? Que incomode o vendedor de picolé. Eu poderia pensar dessa maneira, não é verdade? Eu poderia pensar desse jeito. Porque lá em casa, graças a Deus, a gente conhece a palavra, a gente debate a palavra, a gente é até meio chato, porque vive falando disso. Eu poderia dizer simplesmente assim, não, cada um se vire, cada um vai para o seu caminho. Não é verdade? Porque quem é que tem recurso para pagar a minha fé? Não é verdade? Que eu acho que eu estou aqui por quê? Por causa do dízimo que você paga, da oferta que você dá? Você está louco. Você está maluco. Você não tem dinheiro que possa pagar a fé que tenho. Orgulhoso não. Porque nós estamos resistindo firme na fé. Porque diz assim, certo de que, olha só, isso é maravilhoso, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então tem muitas casas de oração que estão passando pelo mesmo problema e dificuldade que nós estamos enfrentando. Dificuldade de manter portas abertas, de honrar os compromissos do ministério, dificuldade, porque a palavra diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e tem alguns trabalhadores que estão metendo atestado ainda, verdade seja dita, não vou nem entrar nesse assunto, porque senão eu vou me aborrecer, verdade seja dita. Então ele está dizendo assim, ó, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, é por pouco, vira para o teu irmão e diz assim, meu irmão, vai passar, diga assim, vai passar, diga assim, vai passar, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ao nosso primeiro momento de oração em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Pai amado e Pai querido, te agradecemos, Pai. Mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitória, mais uma noite que temos a oportunidade, privilégio, a honra de poder estar na casa do Senhor, poder adorar e bendizer o nome do Senhor, poder exaltar aquele que pode todas as coisas e saber que é um Deus maravilhoso que se importa com cada um de nós, porque nessa noite nós cremos a um Deus que se faz presente por nossa causa, porque se importa conosco. Então é noite de falar com Deus, é noite de adoração, é noite de louvor, é noite de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, pelo dia de hoje, porque nós deitamos e dormimos, mas só acordamos porque o Senhor é que nos sustentou, nos colocou de pé e nos deu um novo dia de vitória, dia de bênção, dia de abundância, de livramento. E no final do dia nos deu essa oportunidade maravilhosa, que é de poder estar na casa do Senhor, poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Esse Deus que não dorme, não dormita, esse Deus que tem guardado, esse Deus que tem preparado tudo que nós precisamos. Como o maná, Ele prepara tudo, enquanto nós estamos dormindo, Ele nos guarda e prepara tudo que precisamos. Esse Deus é o Deus que nós servimos, esse Deus é maravilhoso, é fiel e verdadeiro. Então é uma noite especial, noite que escolhemos estar na presença do Senhor. Poderíamos nessa noite estar em qualquer outro lugar, porque nós temos livre arbítrio, escolhemos estar onde queremos, e nessa noite escolhemos estar, fizemos a melhor escolha, escolhemos estar na casa do Senhor. Então que essa noite a gente possa falar o nosso coração através da palavra, através dos louvores, a nossa fé possa ser renovada, nossas forças possam ser renovadas, e nós possamos levar a nossa bênção e levar a nossa vitória. Então essa é uma noite especial. Eu te convido, vamos adorar ao Senhor, aleluias.
Aleluia, graças a Deus. Não sai daí, continue conosco, nós voltamos na sequência para consagrarmos a água, orarmos juntos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. O Senhor nos deu um direito de escolher. Nos foi oferecida a vida e a morte, e o Senhor nos deu o direito de escolher. E por isso nós escolhemos estar aqui nessa noite. Por isso nós escolhemos estar diante do Teu altar nessa noite, falando mais uma vez no Teu nome, falando, Senhor, sobre Ti. Porque nós, Pai, temos experimentado uma graça maravilhosa sobre a nossa vida. Nós temos, Pai, passado sim pelo deserto, mas a Tua coluna de fogo nos acompanha durante a noite, e a coluna de nuvem nos acompanha durante o dia. Nós temos experimentado o Teu sobrenatural, Pai. E podíamos sim ser mesquinhos e pensar: o que temos para nós é o suficiente. Mas não. Mas porque vivemos debaixo dessa coluna, e porque a nossa preocupação vai muito além de nós mesmos, muito além do nosso rebanho, nós estamos aqui nessa noite para glorificar o Teu santo nome, mas para também fazer a Tua obra, mas também, Senhor, para ir e fazer discípulos, para ir pregando o Evangelho, para ir, Senhor, semeando, Pai. E nós Te agradecemos, Pai, porque é neste lugar que nós temos encontrado, Pai. Nós temos encontrado a Tua palavra, temos encontrado, Senhor, a calma para os nossos corações. Porque enquanto toda uma sociedade adoece, Pai, diante da ansiedade que assola todos por esses dias tão complicados, nós descansamos em Ti, Pai. Nós descansamos no Teu amor. Nós descansamos, Pai. Não somos preguiçosos, não deixamos, Pai, estar para ver o que acontece. Mas o Teu Espírito tem estado sobre nós. E o Teu Espírito tem nos acalmado, o Teu Espírito tem nos fortalecido, Pai. Por isso nós Te louvamos nessa noite. Temos experimentado do Teu amor, temos experimentado da Tua provisão, Pai. Nós temos experimentado, Senhor, o Teu sobrenatural. E por isso estamos aqui nessa noite. Porque aquilo que temos, Pai, é tão maravilhoso que nós queremos, Pai, que mais pessoas possam experimentar, Pai. Então nós oramos nessa noite, para que a palavra, Pai, que chega aos nossos corações nessa noite e em todas as reuniões, Pai, possa ir além, Pai. A ferramenta, Espírito de Deus, já nos foi dada, para que mais pessoas possam escutar a palavra. Então nós pedimos ao Senhor, leva além essa palavra, leva além as ministrações, leva além, Senhor, os louvores, Pai. Porque nós cremos que a Tua palavra, ela é o martelo que esmiuça a penha, Pai. Então há tantas pessoas necessitadas, Pai. Há ovelhas, Senhor, desgarradas. Há pessoas necessitadas, Pai, da Tua palavra. Pessoas que necessitam de uma cura interior, que necessitam de uma cura física. Há uma casa, Senhor, nesse momento que necessita provisão, Pai. Há uma casa, Senhor, que anda debaixo de imensa tristeza, Pai. E é isso que nós temos pregado, que o Senhor é Deus completo, o Senhor é Deus que supre as necessidades. E por isso nós Te pedimos, Pai, leva essa palavra além, Pai, para que a força que o Senhor tem nos dado, a unção que é sobre nós, Pai,
descer sobre mais pessoas. Nós te pedimos sim, Senhor, as ovelhas que estão perdidas. Nós te pedimos, Senhor, as feridas. Nós te pedimos as doentes, Pai. Para que a tua palavra possa curar, a tua palavra possa transformar. Porque a tua palavra diz, Senhor, que todos nós um dia estávamos, Senhor, perdidos, e a tua palavra nos encontrou. A tua palavra, Senhor, nos sarou. Então nós te pedimos nessa noite, por essas casas e por essas famílias, Pai, que a palavra vá de encontro, que haja fé necessária e haja uma transformação na vida, Pai. E nós cremos, Senhor, e nós cremos que isso será realizado. Nós cremos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, Pai. E nós já te agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus, aleluias. Essa noite maravilhosa, noite especial, noite em que temos nos alimentado, assim como o nosso corpo tem a necessidade de se alimentar, o nosso espírito ainda maior necessidade tem de ser alimentado. E quando nós nos alimentamos, ficamos nutridos, assim como o nosso corpo. Mas como deixamos de nos alimentar, vamos ficando fracos. E a cada vez mais não temos vontade de nos alimentar. E assim também é a vida espiritual. Quanto menos deixamos de ouvir palavra, vamos deixando de ouvir palavra, vamos ficando enfraquecidos e não temos mais vontade de nos alimentar. Então o nosso espírito fica fraco. Mas essa noite a palavra, o maná, todos os dias tem chovido do céu. Todas as vezes que a palavra é pregada, tenha certeza, é maná do céu. É o Senhor mandando maná para você, para nossa casa, para nós. E quando nós pegamos e nos alimentamos, mas não podemos fazer como aquelas pessoas com preguiça de trabalhar no outro dia, querer pegar tudo. Temos que obedecer a palavra. Se o Senhor está falando que naquele outro dia não é para você pegar, muitas das vezes nós somos desobedientes. Mas nessa noite o maná tem chovido e tem todos os dias. Quando você está no templo, quando você liga a sua TV, o seu smartphone, está ouvindo palavra, e tira esse tempo para ouvir palavra, tenha certeza, o seu espírito está sendo alimentado, está sendo fortalecido. E nessa noite, como no deserto, o maná chovia do céu todos os dias. O maná estava ali, ninguém passava fome. Como hoje em dia o maná tem chovido do céu, ninguém passa fome. Só aquele que não quer se alimentar, esse passa fome, esse se enfraquece. Mas nessa noite nós estamos falando de palavra de vida, de palavra que liberta, de palavra que cura, de palavra que alimenta. Então essa é uma noite maravilhosa, onde o maná choveu mais uma vez, choveu do céu, para nos alimentar, para que possamos ficar fortalecidos, fortes, para quando vir o leão que vem rugindo, bramando como leão, nós vamos estar fortalecidos na palavra. Então é noite maravilhosa, noite que todos os dias de culto tem um maná que cai do céu, que possamos a cada dia mais nos alimentar da palavra, nos fortalecer o nosso espírito. Então nessa noite maravilhosa, é uma noite especial, nós glorificamos o nome do Senhor, aleluias. Ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Consagra pelo poder do teu nome. Consagra esta água para que traga cura ao corpo físico, para que traga saúde ao espírito que se encontra enfermo. Seja como um símbolo de fé
ao participarmos desta água, possamos ter comunhão contigo, que ela possa adentrar o nosso corpo, se tornar parte dele, para que assim possamos ser um contigo, como tu és um com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que esta água seja um símbolo da nossa fé, seja assim, meu Senhor, para testemunho da tua palavra, para a nossa alegria e para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, consagre esta água, coloca do teu poder, coloca da tua unção, segundo a fé que manifestamos em nossos corações. Seja a mesma virtude que saiu de ti para curar aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Seja o mesmo poder que pela tua palavra foi enviado à casa do centurião para curar o seu servo. Seja o mesmo poder e a mesma unção que foi derramado sobre Enéas, quando Pedro disse: Jesus Cristo te dá saúde, aleluia, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, e que continua operando milagres pela fé. Então estende tua mão de graça, estende tua mão de poder e alcança a vida daquele que crê, porque consagramos esta água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos participar, participemos todos juntos. Para Ele são todas as coisas.
que o grande amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, a comunhão com o Deus Espírito Santo, seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe a todos. Viva Cristo em nossas vidas. Permitido o Senhor, estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Aleluia.